Qual que é a situação da ex-primeira-dama agora? Como é que ela tem lidado com o nome dela de novo envolvido em investigações, Uribe? Olha, ela está bastante preocupada. Eu apurei ontem que ela teve 3 conversas com Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, para saber até que ponto essas investigações podem ir sobre ela. Porque a gente tem visto que o cerco está sendo fechado sobre Jair Bolsonaro. Tivemos Jair Renan Bolsonaro agora no foco. Então há uma preocupação, inclusive, da família dela, da filha dela, e de que até que ponto pode chegar a investigação sobre eles. Ela foi um pouco acalmada pela cúpula do PL, porque a cúpula do PL não acredita na possibilidade de uma prisão preventiva. Acha que em relação a Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro deve ser um procedimento como foi de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma condenação em primeira instância para chegar numa segunda instância e eventualmente uma prisão. Mas há uma grande preocupação com um ponto que é o congelamento das contas bancárias. Isso é uma grande preocupação do PL e da família Bolsonaro. Até que ponto eles podem ficar sem acesso a recursos e podem passar por dificuldades financeiras. Então a grande preocupação neste momento é essa. Ela foi instruída pela cúpula nacional do PL a submergir, a não aparecer muito em público neste momento, porque ela é o grande capital eleitoral do PL para as eleições de 2024 e para as eleições de 2026. Porque sem Jair Bolsonaro, o PL fica sem um candidato, quer filiar Romeu Zema, mas ainda não chegou às vias de fato. Tem Michele Bolsonaro aí como uma candidata perfeita para a presidência da República. E Valdemar Costa Neto não esconde que gostaria de lançá-la como candidata à presidência da República. Mas Jair Bolsonaro não quer. Acha que seria melhor ela se lançar agora ao Senado pelo Distrito Federal. Mas ela está bastante preocupada com o cenário político atual e a possibilidade de ficar no olho do furacão dessas investigações. Larissa, também quero te ouvir sobre esse cenário que a gente tem visto com relação à ex-primeira-dama, mas também com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, um cenário que eles estão cada vez mais percebendo que o cerco está se fechando em torno de Jair Bolsonaro e, claro, quando a gente fala em torno, isso também influencia nos filhos do ex-presidente e também na ex-primeira-dama. Tem uma tentativa ali, né, Muriel, tanto do próprio ex-presidente, nos informam as fontes, como do PL, de tentar amenizar a situação de Michele Bolsonaro. Há um entendimento que a situação de Bolsonaro vai se complicando, já não tem muito o que se fazer, mas pelo menos fazer com que isso não abale a reputação, digamos assim, da ex-primeira-dama. Até porque, como o Uribe dizia, há um futuro sendo montado pelo partido para a ex-primeira-dama, em especial, já que Bolsonaro não vai poder se eleger. Há uma vontade do PL do próprio Valdemar, que já diz quem sabe lançar a presidência, Bolsonaro fala em Senado, mas de qualquer maneira há um futuro político sendo traçado para a ex-primeira-dama levar pelo menos um pouco, carregar consigo pelo menos um pouco desse eleitorado, né, que Bolsonaro acabou montando nos últimos anos, desde que foi presidente da República. Por isso, nesse momento, a estratégia maior é tentar blindar, essa é a palavra, a ex-primeira-dama. Por outro lado, até que ponto também fazer essa blindagem será possível com o mesmo advogado defendendo os dois? A gente lembra que durante esta semana, Michele tinha um advogado, Bolsonaro tinha outro. O advogado, defensor de Michele, saiu do caso porque não estava se entendendo com a defesa de Jair Bolsonaro. A partir do momento que quem vence nessa disputa é a defesa de Jair Bolsonaro, fica claro também que vai seguir muito mais o que Bolsonaro quer. Por enquanto, há um entendimento, sim, que o próprio Bolsonaro quer blindar a sua esposa, assim como o PL, o Partido Liberal. Mas a gente vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Será que vai chegar um momento que, para salvar um, vai precisar também que o outro acabe se complicando na justiça? E se esse momento chegar, esse advogado que iniciou a estratégia de defesa de Bolsonaro vai fazer como nesse cenário? Então, são cenas para os próximos capítulos. Mas que há um entendimento que a situação de Bolsonaro só complica e uma tentativa de blindar a ex-primeira-dama, dá para a gente afirmar tanto dentro do clã Bolsonaro como do próprio Partido Liberal.